Oi, eu senti muita vontade, sabe, de relembrar o passado, né? É, eu vou tentar cortar um pouco o vídeo, mas vai ser um pouquinho difícil, tá? Porque é muita coisa. Bom, pra quem já me conhece, né, sabe que eu sou Isabel, uma LLA curada, mas esses dias eu estava muito triste, de verdade, porque tinha feito fez um ano agora que eu perdi meu bebezinho. E eu fiquei muito triste porque eu falava assim, poxa vida, né? Era pro neném estar aqui, né? Então assim, quem já teve um aborto sabe, eu nunca tinha tido. Nem nos meus piores momentos eu imaginei como seria essa dor, tá? Uma dor muito forte, uma dor que não passa, mas ontem eu conversei muito com Deus e eu falei assim que ele já fez muito milagre na minha vida, que era só para ele continuar cuidando dos meus. Conversei com meu anjinho e falei que eu amo ele para sempre, mas que eu tenho que dar espaço para o novo, né? O novo de Deus. Que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia. Então, bora lá. Esses dias as pessoas estavam me perguntando, sabe? Ah, é o primeiro filho? Foi o primeiro filho? E eu falei, não. Aí eu fui contar meu testemunho e aí que caiu minha ficha. Como Deus é maravilhoso. Gente, é incrível, assim, porque agora, em 2020, existem um monte de gente morrendo ainda com leucemia. Morrendo, ou em tratamento e o tratamento não dá certo, né? Essas coisas todas, né? E aí eu falei, nossa, eu vou falar um pouco. Aí eu comecei a falar, teve uma pessoa, né, em um grupo que ela falou assim, me conta a história, por favor, porque eu quero poder falar da minha história, da sua história para os outros. E aí eu fui. Eu falei, e com 13 anos eu tive o diagnóstico de leucemia. Quando eu cheguei a ficar internada eu fiquei, primeiro no Zona Sul, que eu fiz a primeira transfusão de sangue, foi em novembro de 85, tá? Me deram alta, eu piorei e eu fui para Santa Casa. Enquanto isso, eu estava fazendo tratamento, inclusive com o diretor da Santa Casa, que era um médico de família, e ele me internou para ver o que dava para fazer. E daí, depois de uma semana internada, fazendo transfusão, fazendo tudo, não adiantou. Ele chegou para minha mãe e falou que não tinha mais o que fazer, que podia levar para casa. Nesse meio tempo, o pastor da igreja que a gente frequentava conhecia o Dr. Mário, que era o presidente do Fleury, uma coisa assim. E aí ele pediu para ver os exames e ele ficou em pânico quando ele viu, porque foi uma coisa assim muito, tipo, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E aí eles conseguiram uma vaga para mim no Hospital das Clínicas. Eu saí da Santa Casa aquele dia para ir para casa para me despedir, eu não sabia. Eu achei que eu tava tendo alta. E eu fui para casa para ficar perto dos meus irmãos, de todo mundo, porque não tinha mais jeito na minha vida, né? Fui internada no outro dia no Hospital das Clínicas, dia isso, outubro, novembro, daí dezembro. Então eu fui internada dia 18 de dezembro de 85 no Hospital das Clínicas. Quando eu entrei lá, minha mãe falou, doutor, quanto tempo ela tem de vida? A senhora pode ir no banheiro e voltar, ela não tá mais viva, a gente não tem mais o que fazer. Gente, olha só, né? O tempo passa e você fica assim sem... É como se uma coisa aconteceu normal, né? E aí Deus começou a agir na minha vida. E eles falavam pra mim que eu tava com uma anemia, né? Porque eu era uma criança, eu era muito infantil e eu morria de medo de agulha. Eu tinha medo de tudo. Gente, do céu, hospital era uma loucura. Quando minha mãe me levava pra tomar uma injeção, eu corria, dava um pelé nos enfermeiros. De repente, eu me vejo lá internada e não podia receber visitas.
né? No começo. E foi passando o tempo e Deus sempre falando que ele estava agindo. Mas ele nunca falou se eu ia sobreviver ou não. Passando-se 3 meses de internação, eu tive alta, né? Voltei para casa. Aí foi quando eu descobri a doença que eu tinha, porque o meu pai me falou, porque eu falei que eu não queria mais fazer químio, porque eu achava um saco fazer químio. Porque tinha que usar máscara, não podia ficar perto das pessoas, não podia passear, não podia ir para um acampamento, não podia nada, gente. Era um saco. E eu falei, não quero mais, pai, não vou mais fazer. Ele falou pra mim, se você não fizer, você vai morrer, porque você tem câncer. Pensa, o susto que eu levei. Tá bom, vamos lá, né? Aí, lógico, né, com a ajuda de Deus, minha família, que eu amo demais, meu pai e minha mãe, nunca saíram de perto de mim. Aí quando foi... Eu tava falando com meu marido isso hoje. Quando foi em fim de 87, né? A gente deu o primeiro beijo escondido. Gente do céu, que doideira. Eu lembro até hoje desse beijo, foi muito bom. E eu falei, eu quero namorar esse cara, eu quero casar com esse cara. Era muito engraçado, porque a gente morava em frente de casa, em frente. Eu conheci ele desde os meus 5 anos e eu achava ele muito chato, muito chato. De repente eu me apaixonei e eu falava que eu queria ficar com ele. E ele já tinha namorado e tudo, sabe aquelas coisas, né? Mas você fica assim, você nem imagina, você não acha que é errado, né? Você fala, não, eu quero ficar com ele, pronto. E aí a gente ficou nesse rally-rola aí de beijinho de escondido. E ele terminou com a namorada dele e tal. E aí a gente começou a namorar. E ele me pediu namoro em junho de 88. Então nós ficamos enrolados, né? Bastante tempinho. A médica falou que eu era uma pessoa estéril. E que eu não poderia ter filhos. Eu falei pra ele que a gente não quer ser pai. E ele falou, tem problema não. Quando a gente casar, a gente adota. Porque eu também nem sabia, né? Será que ele queria casar, né? A gente era muito novo, né? Tinha 16 anos, né? Agora, nessa época que eu descobri, né? Aí, não, isso. E aí, aconteceu, né? De acontecer, né? E aí, eu comecei a passar mal. E aí eu descobri que eu estava grávida. E aí os médicos falaram assim, fizeram uma junta e falaram, nós vamos tirar o bebê. A gente vai te internar e vai fazer o aborto. Porque você não vai resistir uma gestação. Seu corpo está cheio de química. Faz 1 mês que você engravidou, 1 mês depois que eu parou a químio. Então 3 anos e meio eu fiquei fazendo químio. E aí de repente, pá, engravidei. Gente, eu era estéril, eu não podia ter mãe, engravidei. Falei para os médicos desse jeito, eu com 16 anos, falei, se for para morrer, eu vou morrer com o meu filho, porque eu não vou. E eu falei, sempre falava meu filho, pra mim era meu filho, meu filho, meu filho. E eu fiquei igual uma boba porque eu ia ser mãe, porque eu sempre achei lindo ser mãe, gente, eu achava muito, ai, que bonitinho, né? E aí, eu não voltei mais pro hospital, não voltei. Peguei, casei. Ele me colocou no convênio dele. Eu consegui um ginecologista que era hematologista, maravilhoso, Dr. Luiz. Ele foi cuidando da minha gestação, fazendo os exames, fazia mielograma, fazia líquor, tudo que tinha que fazer eu fazia para ver como tava. Eu não tive uma anemia nessa gestação. Foi uma gestação super tranquila, tirando os enjoos. Aí meu filho nasceu prematuro. Ele nasceu com 35 semanas, né? Mas, pra glória de Deus, ele ficou na incubadora só os 3 dias que eu fiquei no hospital e depois ele teve alta comigo. Então, ele tem 30 anos agora, o Felipe. Depois disso, eu tive o Rodrigo em 93. O meu presente de aniversário, porque ele nasceu no meu mês, ele nasceu quase no meu aniversário. E aí, agora ele tem 26 anos. Então, resumindo, gente, é isso que eu quero falar. Ano passado eu engravidei
pulei de alegria, gente. Foi muito. Olha, eu agradeci tanto a Deus, tanto que eu não acreditava, porque eu ia ser mãe de novo com 46 anos, sabe? E eu fiquei tão feliz, comprei um monte de coisa. Eu comecei a fazer enxoval, tudo. Foi um ano bem conturbado, sim. Eu sofri muito, eu tive sangramentos, assim, não vou entrar em detalhes agora. Resumindo, eu perdi meu bebê. E eu não aceitava isso até essa mulher do grupo falar que queria saber da minha história. E quando eu comecei a contar pra ela, eu lembrei que eu sou um milagre. Eu sou um milagre, o Felipe é um milagre, o Rodrigo é um milagre. É um milagre eu estar casada. Eu comecei a namorar com ele no fim de 87, nós já estamos em 2020, entendeu? Eu casei em 89. Ele é o amor da minha vida, de verdade. Todo casamento tem altos e baixos, é lógico. Nem um casamento é um mar de rosas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, para quem tá triste porque perdeu um bebê, ou porque alguém que está triste por causa que tá doente, ou porque tem alguém com leucemia, ou com outro tipo de câncer, nós estamos vivendo um pavor por causa desse Covid. Mas eu vou falar para você, o que Deus tem na vida na sua vida, na vida de cada um, Ele vai cumprir. Pode ser o vírus que for, porque Ele é maravilhoso. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de promessas. Ele é um Deus lindo, Ele é um Deus tremendo, tremendo. Ele é o meu amor. Eu adoro demais meu paizinho. E eu tô aqui para falar para vocês de novo que eu sou um milagre vivo, tá? Deus abençoe cada um. Desculpa que ficou grande, mas eu precisava falar. Eu tava precisando muito falar disso. Eu tava precisando muito porque eu lembrei disso e isso foi muito bom para mim. Então, tudo que acontece na vida da gente é bom, perfeito e agradável. Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele faz as coisas para o nosso bem. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Compartilha aí.